Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Manuel. Na videoaula de hoje, a gente vai tratar de Física 2, que é o conteúdo do Poincaré. Aquela parte de termologia, calorimetria, beleza? A gente vai passar pelos principais temas que está na UDI de recuperação, lembrar a teoria e, quando necessário, fazer exercícios sobre o tema, beleza? Então vamos para o primeiro tópico da aula de hoje. Então, o primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês é a termologia, beleza? O que você tem que lembrar? Se você pegar um corpo, por exemplo, a minha caneta, e der um zoom, você vai ver as moléculas, os átomos vibrando. Se você esquenta isso aqui, vibra mais. Essa medida de agitação, esse grau de agitação, é o que a gente chama de temperatura, beleza? Então, temperatura é uma forma da gente medir esse grau de agitação das partículas. Se por acaso você pega dois corpos com temperaturas diferentes, por exemplo, você pega um corpo que está a 90 graus e um corpo que está a 2 graus e coloca eles em contato, o que vai acontecer? Aquele que tinha a maior temperatura, ela começa a abaixar aos poucos. Aquele outro que tinha a menor temperatura, ela começa a aumentar. Isso acontece até o momento que os dois atingirem a mesma temperatura, que a gente chama de temperatura de equilíbrio. Perfeito? Show! Isso acontece porque saiu calor de um desses corpos e foi para o outro. De boa? Beleza. Calor a gente define como energia térmica em movimento, em transição, tá? Nunca estática. Legal. E esse calor, ele flui espontaneamente do mais quente para o mais baixo, beleza? Espontaneamente. O contrário pode acontecer? Na natureza, espontaneamente, não. Mas forçado pode. Na geladeira isso acontece. Só que não é espontâneo. Você pegou a sutileza de palavras. Vou anotar aqui para você, tá bom? Então, eu coloquei aqui na tela um resumindo do que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Simbora, então. Então, ó, segue minha linha de raciocínio. Dois corpos iguais. Vamos usar esse exemplo que está aqui. Água, 200 ml, água, 1 litro. Eles têm mesmo calor específico? Sim, porque é o mesmo material. O calor específico só depende do material. Agora, eles têm a mesma capacidade térmica? Não, por quê? Porque eles têm massas diferentes, mesmo sendo o mesmo material. Perfeito? Vamos seguir em frente então. Galera, próximo tópico que eu quero comentar com vocês é a dilatação. Qual que é a ideia aqui? Imagina que você tem um corpo, qualquer tipo de corpo, vamos simplificar e fingir que é um lápis, tá bom? Vou desenhar aqui um lápis. Tá, aqui ó. Esse lápis vai ter um comprimento original, que eu vou chamar de L0. Show? E ele está a uma temperatura inicial, não importa o valor não, 20 graus, por exemplo. Eu vou chamar essa temperatura inicial de T0, tá bom? O que acontece? Se você esquentar esse corpo, ele vai dilatar, perfeito? Se ele dilata, ele vai crescer. Vamos desenhar aqui ele depois de dilatar. Aqui, ó. Agora, o comprimento total que ele tem é o nosso L final, que eu vou chamar só de L. Agora, ele está a uma temperatura final, sei lá, 40 graus, por exemplo. De boa? Tá vendo que essa parte aqui que ele cresceu, a gente pode chamar de dilatação, é o nosso ΔL. Perfeito? Esse ΔL tem como você calcular. Ele depende do comprimento original, L0, vezes uma constante, que vai ser um número diferente para materiais diferentes, vezes a variação de temperatura. Perfeito? Uma aplicação disso, por exemplo, fio de alta tensão.
nos postes da cidade. Vou desenhar aqui. Aqui, galera, o que representa esse desenho, então? É como se esses postes aqui fossem aqueles postes de eletricidade e isso aqui é aqueles fios de alta tensão. Tá vendo que eles têm essa barriguinha? Beleza. Em épocas quentes ou frias, eles podem esticar, dilatar ou comprimir, retroceder, beleza? Digamos que o fio esteja assim no dia que a temperatura é, por exemplo, 25 graus Celsius, beleza? Perguntinha, o que aconteceria se em um certo dia a temperatura fosse de 10 graus Celsius? Esse fio ia dilatar ou comprimir? Comprimir, né? Encolher. Então o que eles fariam? Eles ficariam com uma barriguinha menos evidente. Deixa eu fazer aqui, ó. 10 graus. A barriguinha seria bem assim, tá bom? Né? E o que aconteceria, por exemplo, por outro lado, se a temperatura fosse 40 graus Celsius? Ia dilatar. Isso quer dizer que a barriguinha ia ficar mais evidente ainda, beleza? É o mesmo exemplo do trilho do trem. A cada tantos quilômetros ou metros, tem que ter uma abertura para o trilho dilatar e não encostar no outro trilho, porque se os dois trilhos se encontrarem, ele faz isso. Não pode acontecer isso. Belezinha? Então, gente, eu peguei aqui um exemplo para a gente trabalhar. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Qual que é a ideia? Deixa eu arrastar minha câmera para cá também. Você vai ter uma quantidade de água, uma amostra de água de 100 gramas de água, tá? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e eu vou fornecer 40 calorias. Obviamente ela vai esquentar, né? Eu quero saber qual que é a variação de calor dela. Mentira, variação de temperatura. Só usar a fórmula do que macete, né? Já está escrito aqui, colocando os dados. O calor é 40, a massa é 100, calor específico é 1, variação de temperatura, perfeito? Eu posso cortar esse zero com esse zero daqui. Então, o 10 vai passar para lá dividindo, então vai ficar 4 sobre 10 igual a variação de temperatura. Se você simplificar por 2, vai ficar 2 quintos. Isso aqui vai dar quanto? Vamos pensar. Vai dar 0,4. Então, a gente descobriu que a variação de temperatura vai ser de 0,4 graus Celsius para essa quantidade de caloria. De boa? Agora, tipo uma segunda parte desse exemplo. Imagina que eu dei... Não, melhor ainda, vamos calcular a capacidade térmica, tá bom? Com esses mesmos dados. Vamos lá. Qual que é a fórmula da capacidade térmica? Deixa eu ajeitar isso aqui. Simbora, então, ó. C maiúsculo, capacidade térmica é o calor dividido pela variação de temperatura, né? O calor tá lá nos dados, tá bem aqui, ó, 40 calorias. Variação de temperatura 0,4 graus Celsius. Se você multiplicar em cima e embaixo por 10, vai ficar 400 sobre 4, ou seja, 100 calorias por grau Celsius. Então, já vamos relembrar aqui a unidade do calor específico e a unidade da capacidade térmica. Perfeito aqui? Show demais! Vamos pensar o seguinte ainda, nesse mesmo exemplo, como se fosse uma letra C, tá bom? Se a gente tivesse dobrado a quantidade de água. Vamos calcular de novo as mesmas coisas, tá bom? Na verdade, eu só quero a nossa nova capacidade térmica. Eu vou chamar ela de C', tá? Tá, eu não sei qual é a nossa variação de temperatura, então a gente vai ter que calcular do zero. Então tá, eu tô considerando que agora a massa é 200 gramas, só dobrou a quantidade de água, o resto tudo é igual, tá bom? Então, ó, quantidade de calor é a nossa nova massa, vezes o calor específico, vezes a nova quantidade de temperatura. O calor era quantas calorias? 40, né? Dá pra ver? Dá pra ver. 40. A massa agora é 200 calorias. Calor específico mudou? Não, porque é o mesmo corpo. Água, gente. Aqui você vai ter a variação de temperatura, beleza?
que dá para simplificar aqui? Ó, esse 0 e esse 0. Então, esse 20 vai passar dividindo. Você vai ter 4 por 20 igual a nossa variação de temperatura. Isso aqui, se você simplificar, é 1 sobre 5. 0,2. Então, a nova variação de temperatura é 0,2 graus Celsius. Compara com o valor de antes, que era o dobro. Com isso, vamos calcular agora a nova capacidade térmica, tá? Cz'ninha é igual ao calor sobre a nova variação de temperatura. O calor é o mesmo, 40 calorias. A variação de temperatura é 0,2 graus Celsius. Se você multiplicar em cima e embaixo por 10, vai ficar 400 por 2, que é 20. 20 calorias por grau Celsius. Eu fiz essa conta certa? Não, é 200. 200 calorias. Então, beleza? Então, pense comigo assim. Se um corpo tem o dobro da... Os dois corpos recebem a mesma quantidade de calor, que a gente fez aqui, ó. Pra vocês verem. Se um deles tem o dobro da variação de temperatura, pensa aí. O que eu posso afirmar sobre a capacidade térmica? Vamos anotar aqui, ó. Quem teve o dobro de temperatura? O primeiro caso, né? Capacidade térmica no primeiro caso, 100. No segundo caso, a variação da temperatura foi metade, então o calor específico aumentou. Opa, informação importante aqui, ó. Lembra que eu falei que quanto maior a capacidade térmica, menor a variação da temperatura? Se a variação de temperatura dobra, quer dizer que a capacidade térmica tem que diminuir na mesma proporção. Se um dobra, o outro cai pela metade. Se um triplica, o outro cai 3 vezes. É uma relação linear. De boa aqui? Então, galera, a gente passou pelos principais tópicos que estão na UD da prova de recuperação. Sugiro que você refaça os exemplos que eu fiz nessa aula e refaça as 3 provas que já foram fornecidas pela gente. A A1, A2 e A3 do primeiro semestre, tá bom? Mais dúvidas você pode procurar a gente pelos corredores. Não desespera, a prova tá tranquila. Estuda, vai lá e dê seu melhor, tá bom? A gente se vê por aí. Até mais.